Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, vim aqui falar sobre o resenha que a gente fez sobre o disco do Emicida, né? O Racional Volume 2, mesmas cores, mesmos valores. Bom, estávamos eu e mais os meninos falando sobre esse vídeo. A gente está voltando agora com resenha. E aí a gente vai falar sobre algumas coisas que atravessaram a gente, algumas obras que atravessaram a gente. E a gente começa por esse disco do Emicida que saiu esse ano. Bom, a gente discutiu muito, a gente falou muito, e muita coisa, todo mundo trouxe um ponto a respeito do disco em si, e a gente vai falar sobre ele aqui nesse resenha. Então espero que você goste, essa é uma parte dele, e eu vou soltando as outras partes ao longo do mês, se você já tá na última, essa daqui é a última parte dele. Enfim, tá aí para você, espero que você goste. É óbvio que o episódio todo saiu em áudio nos tocadores de podcast, se você estiver vendo aqui no YouTube também, tá em algum lugar aqui do YouTube, eu vou tentar deixar linkado no final desse vídeo, mas para você aproveitar aí um trechinho da nossa conversa, beleza? A gente se vê daqui a pouco. Tá aqui iniciando e girando a telinha aqui. Suave, suave, suave demais. Mas dá de suave. tu só colocar o teu celular no horizontal e pedir a liberar aquela rotação de tela. É, também, mas aí dá pra gente. Como ele vai daqui a pouco mudar, Aí, fica ó. tranquilo, Aí, ó, fica suave. aí, já tá de boa. Aí, ó. Aí, Beleza. aí. Tranquilo. De boa. Tá todo mundo com o vídeo aberto? Eu não tô vendo o Lucas, eu acho. O Lucas tá com o vídeo aberto? Deixa eu Boa. ajeitar Não, aqui. só, tô com o vídeo aberto. Só fui Nossa, buscar beleza. a Suave. ordem de músicas dos álbuns aqui pra ter na mão aqui rapidinho. Massa, tranquilo. Eu tô sem cola. Eu tô sem Tá. cola. Pegar cola. Eu, Tudo bem. eu me baseei em voz da minha cabeça, viu? Tá Então, bom. Tá, mostra a responsabilidade de vocês, tá tranquilo. É bom mesmo que hoje eu mando oxi, a pesquisa para paz separado, da Robson, já pode aí também, porque com esse nível de é, responsabilidade aí, é voz da sabe? minha cabeça com profundidade, cara. Meu amigo, Você meu amigo entrou. voltou. O meu amigo voltou amargo, cara. O que aconteceu, Eu cara? sempre fui amargo, cara. Sempre fui amargo. Eu sou igual você na academia, movido ao ódio. Lucas, a sua câmera Voltou. virou, pivotou agora. Ó, eu tô de férias, né? Então posso me gabar. Eu anotei muitas coisas, fiz um livro. Inclusive aqui eu acho que vou escrever muito, várias páginas. Escrever sobre todas as músicas. Mas então, vamos lá. Enquanto o computador de Wesley não volta, Mas tá aqui, ó. Eu baixei o Spotify, tá, massa, tá? beleza. Agora você vai poder destrinchar tudo. Vai ouvir aí também É. enquanto a gente conversa? Não, Não, né? mas é que as Vai. músicas que eu tenho pra falar, eu vou falar, né, cara? Beleza, tá Calma. certo. Vai ouvindo aí a música. Feliz Ano Novo, né? Feliz ano novo. Feliz ano novo. Pois Caraca, é. Pode crer. Feliz 2026. 2026. Não, 2026 já tá lá em De Milton outubro já, né, Santos, cara? É, 2020, em exatamente. especial sobre território. Gostaria de abrir já falando da música do Baco, Gladiadores de Areia. Que Calma, música, mano. calma, calma. Que música. Não vamos começar a foda já no orgasmo. Calma, calma. Queimou a largada. Já queimou lá. É muito precoce, né, cara? É que você é muito Caramba. gostosa, fala pra ela. Não é você. Pode crer, não é você que você. Eu não consegui me segurar. Pode crer, pode crer. Ele tá ouvindo muito aquela romance latino, né? Do bar. Isso é bom, hein, mano. Ok. Delicinha do É. TikTok. Tá, então. Fique rico, fique rico, fique rico. É, Não, mas esse cara, conselho é real. Esse conselho aí é brabo. eu Fique acho rico antes de se importante. apaixonar. Quando se Verdade. apaixonar, é brabo. Em 2026 eu acho isso que realmente, Ainda mais 2026. ainda mais pra essa galera de agora, viu? Que o bagulho tá sinistro pra essa galera que Tá. tá na pista agora. O pessoal tá acelerado. Caraca, tá amargo. A pista tá salgada, que nem o pessoal fala, né? O pessoal tá fazendo uma lista de requisitos aí que Tá nem foda. nem o príncipe da Inglaterra cumpre, mano. Igual eu vi um vídeo ontem com o áudio, o cara falou assim: bom dia, né? Já que você não me deu bom dia, eu vou fazer aqui com educação. Bom dia, a gente saiu ontem, tô aqui esperando até agora. A gente saiu pra comer, tô esperando você me mandar os R$ 15 do pastel que você comeu, né? Você é muito mal educada, que não sei o que. Caraca, Tá bicho. salgado, o cara cobrando os R$ 15 do pastel, né? Como é que é o comentário assim, ó? Quem casou, casou. Pode crer. Quem Mantenha os seus casou. relacionamentos. Mantenha os seus casamentos. Se eu fosse solteiro, não mandava áudio pra ninguém, mano. Que é justamente pra não cair nesses canais aí, velho. Pode crer. Aí tá a mina comendo, que nem tem a mina comendo a comida, assim, homens em 2026. Aí tá o áudio do, sei lá.
Pô, cara, então, outro dia eu tava vendo o cara falando o que dá um pouco mais de coisa assim que realmente as pessoas não levaram a sério, né? Tanto é que até distribuíram o áudio que a pessoa mandou, né, cara? Então, Ah, sei lá, mano, duvido de mais nada. Daqui a pouco esses negócios de clonar a Pois voz é. aí já foi. é, Áudio fake. Ó, vamos lá, isso. então, Foda. organizar aqui o a nossa gira. A gente se reuniu hoje aqui para falar de duas obras, basicamente. A gente começou novamente o ano, né? Mais um resenha. E a gente combinou de falar de duas obras, né? O Rasos, do Bacaxi do Blues, e o novo do Emicida, né? Racionais, volume 2, Outras Cores e Outros Valores, não é isso? Se eu não errei o Mesmas cores, nome. mesmos valores. Mesmas Mesmas cores, coisas, mesmos valores. isso, mesmos valores, desculpa a gafe. Anotei aqui. Então, qual é a ideia, né? Não quero ser mandatório aqui. A gente se comprometeu ali de ouvir, exceto o Robson que baixou agora o aplicativo. A gente combinou de ouvir, ter algumas impressões. Eu acho massa, assim. O que que eu vou fazer para a gente também ter um caminho? Vamos bater aqui faixa a faixa, né? A gente decide aqui por qual álbum vai começar, a gente vai batendo a faixa a faixa. Não acho que todos devem ser assim, brincadeira à parte, não acho que todos deveriam ter ouvido. Eu acho que são álbuns bacanas de se ouvir. É, Era uma condição para a gente falar hoje, além de trocar ideia que a gente vê aqui, mas estava alinhado que a gente ia falar desses álbuns. Então, Ok. o que que vocês acham? Por qual a gente começa? Pode começar pelo o Emicida, que ele é um pouco mais denso, assim, né? E depois a gente vai pro Baco, que ele explora alguns outros lugares, né? Massa. Tranquilo, show de bola. Então, a Emicida, mesmas cores, mesmos valores, não é, para minha decepção particular, não é um Amarelo 2, né? Eu pensei que fosse, depois de todo esse tempo de ostracismo, que havia um Amarelo 2, que havia um disco subjetivo demais, não gostei. Cara, assim, primeira faixa, né? Bom dia, gente. Eu queria ver se a gente vai estipular uma ordem para falar. Quem quiser falar, já fala aí, levanta a mão e fala. Eu vou só falando as faixas aqui, a gente pontua. Não quero que esse pragmatismo pareça frieza, só para a gente ter um fio condutor e aí a gente vai falando das faixas, faixa a faixa, beleza? Tranquilo? É, Show. Quer fazer uma isso. ordem para falar, é isso? Cara, eu não sei, porque eu nem sei se todo mundo vai querer falar sobre cada faixa, Cara, então. todas as faixas eu acho que não. Por exemplo, tem faixa ali do Emicida que eu só pulava, É, porque não pegou, tá ligado? massa, quem quiser falar, fala. Não tem mistério, não. Levanta a mão e fala. Quando quem estiver falando Sim. terminar, já Uhum. fala. Se tiver. Enfim, aquilo que a gente já sabe fazer, né? Primeira faixa, bom dia, gente, né? Assim, eu tenho coisas, mas queria ouvir vocês a respeito. Oh, eu Ah, eu gostei acho que ele muito que. eternizou, né, mano? Eu acho que Quer mandar primeiro, Wes? Pode mandar. eu acho que foi para eternizar, né? Eu acho que aquela é uma faixa que, embora bata em muita gente, né, de uma forma diferente, porque traz a memória acho que do ente mais querido que cada ser humano tem, né, mano? Uhum, Né? Então, bate legal em muita gente, mas eu acho que ele fez pra ele, mano. Acho que ele fez pra ele eternizou, sabe? Tipo, não sei se ele tinha muita coisa em mente pra trazer sobre a mãe dele, né, antes da partida e tal, mas ali ele eternizou. E aí, por isso eu dou o concluído da minha fala, só queria comentar que eu gostei. Minha percepção do álbum foi muito boa, até porque, mano, se fosse um Amarelo 2 seria muito mais do mesmo do que ele já vinha apresentando, não só como trabalho solo, mas assim, a gente, que pelo menos, acho que a galera que sempre curtiu o MC das antigas, né, vamos pegar assim, né, porque uhum. tem essa agora, né, Do Velho o Testamento. rapper antes, do Velho Testamento e do Novo Testamento. Cara, pra mim, ele voltou com a mesma qualidade sonora e de pancadas do que ele já escrevia, porém com uma maturidade totalmente diferente. Então, assim, Uhum, era um retorno que muita gente estava esperando, inclusive eu. uhum. Muitas coisas legais do álbum aí que a gente vai continuar falando pelas próximas faixas. Aí eu passo a palavra pro Massa. Lucas. O cara, Lucas. Lucas, tá. Pode falar, Lucas. Quer falar? Vai fazer um parênteses ou ia. Porque para mim a minha fala sobre isso é bem curta e direta, assim, né?
Agora em fevereiro vai fazer, dia 25 de fevereiro, vai fazer um ano que eu perdi minha mãe. E para mim, de tudo que eu ouvi nesse álbum do Emicida, eu escutei muita coragem. Coragem. Para mim, a palavra que define esse álbum dele é coragem. De ele voltar para algo que ele acreditava e principalmente de ele mexer, ele não botou um dedo na ferida. Ele pegou aquela ferida, jogou Metiolate das antigas, tá ligado? E rasgou a ferida mais ainda para ver se, sabe, o que, que ia sair dali. E essa primeira faixa, cara, para mim é uma parada a mais dolorosa do mundo. E por que eu falo de coragem? Porque eu não tive coragem de abrir o celular da minha mãe. O celular da minha mãe tá aqui, ó. Todo dia eu olho pro celular dela. Tá aqui, ó, o celular dela. Eu tenho senha, eu tenho tudo. E eu não consigo ouvir um áudio dela. Então, para mim, é coragem, cara. Para um homem fazer aquilo dali, cara, tem que ter muita coragem. E se abrir e se mostrar frágil. Para mim, Sim. sendo pai, sendo um homem negro, combatente, né, militante do jeito que ele é, cara, porque ele mostrou a grandiosidade dele. Então, para mim, esse álbum inteiro, debate sobre isso, debate sobre ele pegar as referências dele como racionais e fazer algo que só um fã pode fazer, sabe? Como ele mesmo falou, né? Só Uhum. que é sacanagem o que ele fez com esse áudio da mãe dele. É sacanagem. É Foda. absurdo. Eu não sei como ele conseguiu ficar naquele estúdio ouvindo e fazendo. O Diego sabe muito bem o que é estar dentro de um estúdio e editando vozes Uhum. e aqui dali parece que tu realmente escuta as vozes presentes, assim, sabe? Eu não faço a menor ideia como ele fez isso, mas eu tenho que bater palma para ele porque ele é o cara mais corajoso do mundo. Foda. Lucas. Mano, o nome do álbum já é bem sugestivo, né? Esse do 2, né? Ser um volume 2 de algo. E principalmente sobre valores, né? Ele já colocou esse valor primeiro. E a primeira coisa que me chama atenção já não é nem a música em si, é quando você abre o descritivo e tem uma porrada de gente trabalhando numa faixa só, tá ligado? Então o mano não Uhum. tá sozinho. Você abre o do Baco já tem gente, mas tipo, parece que se fosse uma mensagem do WhatsApp ia ter um saiba mais e outro saiba mais e então Uhum. é uma galera que ele colocou pra trampar em cada faixa. Se você entrar no descritivo de cada faixa, não tipo, não é um copia e cola de todo mundo que trabalhou nesse álbum tá em todas as faixas. Parece que foi um cuidado assim de cada faixa quem trampou nela mesmo, assim. Então é uma galera mesmo. E valores que ele põe lá, mano, pesados. E, tipo, a dica da mãe dele de coisas básicas de, tá fazendo sol, não tira as ervas daninhas, que as ervas daninhas, mano, protegem a terra, tá ligado? Então, e a ambientação de sítio, tá ligado? De paz, tá ligado? Porque mesmo que seja um álbum onde ele rasga o véu, mano, na lírica, não é um álbum gritando e revolta, tal, pá. Não, é um álbum pra nós, tá ligado? É um álbum pra que tipo de valores a gente quer. Ele coloca, ó, de estar mais perto da família, do que a família vai ouvir. No último, ó, não sei se é nesse ou no último, que tem um parabéns pra você também, tá ligado? Que parece ser um parabéns surpresa ou algo do gênero. Então, nesses valores de comunhão, esse álbum despertou muitas coisas em mim, tá ligado? Nesse sentido, principalmente essa primeira faixa que eu vou tentar, pelo menos, e quando falar do Baco também, Garçons da Ausência, sobre isso também, de ligar para os meus familiares, de estar mais perto, porque eu acho que eu sou emocionalmente distante e é isso, tá ligado? Que eu queria falar Sim. sobre essa presença do falar. Não necessariamente se você está presente lá no espaço ambientado, você está presente emocionalmente, né? E ele coloca essa presença da mãe dele, ela já começa. Ô, seu sem vergonha, não é para você colocar meu áudio, não, né? E ele coloca logo de início Pode falando, crer. então tem essa presença de não, quero colocar você sim, quero que você esteja presente, é um valor que eu quero continuar. E eu achei bem massa isso, tá ligado?
Então, Cara, acho que justo é isso que demais. eu É primeiro tenho para verdade. falar. A quantidade de pessoa que tá trampando numa faixa não é a mesma que tá em todos os descritivos, tá ligado? O do Baco já é, né? Todas as minhas pessoas é um grande copia e cola, assim, nesse sentido. E o dele, ele tem esse cuidado, que mostra também a maturidade de um pro outro, assim. Não que um não seja maduro e o outro seja maduro, é a capacidade de gente trampando numa mesma faixa, que eu acho absurdo, porque dá conta. De, sei lá, 5, 6 pessoas numa faixa, para quem Sim, sabe que é produção e etc., já é difícil. Imagina tanto de pessoa que tá trabalhando lá com ele e todo mundo dando pitaco, num áudio que é da sua mãe, né? Num áudio que não, ó, vai ficar sim. melhor com esse som e lá e tal. Então, essa ambientação é importante. Claro que todos. Nesse álbum tem muita ambientação, nos dois tem muita ambientação. Eu tava com medo de dar uma quebra de ritmo, de fato dá uma quebra de ritmo, mas é a proposta deles e é isso, né? Segue ouvindo a obra tá completa, a gente julga ela completa e fica a Uhum, critério do que cada um acha bom ou não. E com essas certeza. minhas primeiras impressões aí. Passo a fala, galera. É um Excelente. leque musical dele muito grande, né, cara? Ele tem um leque musical, mostra muita maturidade musical dele nessas faixas, porque ele pega, diferente de um álbum de estúdio, e o estúdio era na casa dele, então ele chamava algum músico que ele gostava de sopro, ó, grava um sopro aqui para mim aqui, e depois ele vai lá e vai montar dentro daquela faixa, então, tipo, é muito louco isso, muito louco mesmo. Show. Perfeito. O Alisson, tá se coçando aí? Alguém mais? Will, bora, Will. Eu. É, não, vai, Bom, ah, não, bom, Alisson. Perdão, pode falar, velho. Depois eu falo aí. cara, eu até tava trocando essa ideia essa semana, assim, qual álbum falar primeiro, né? Então, como a gente decidiu aqui de falar o primeiro álbum sendo o álbum do Emicida, eu fiquei pensando assim, pô, tinha tanto, milhares de álbuns, assim, eu quero frisar que o ano do rap nacional foi maravilhoso, porque tivemos discos maravilhosos, assim, para ouvir no Sim, repeat. Então, quando sim. sai aquela seleção lá do aplicativo sueco, sai muita coisa. Uhum, E aí a gente viu quanta coisa a gente ouviu, coisa boa mesmo, de qualidade musical, né? E o Emicida nos brindou no final do ano com esse disco, que já fazia um tempo que estava parado, e ele volta com essa pedrada aí. Eu vou falar pedrada por quê? Porque nos últimos álbuns do Emicida, ele vai se transformando em outras ênfases musicais, e aí esse Emicida ele volta mais boom bap, mais da rua, com as rimas mais articuladas, coisas que a gente não viu nos outros álbuns. Não que seja melhor do que os outros, não. Igual o uhum, Amarelo é um clássico dele e vai continuar sendo. Mas o que me chama a atenção, e a gente está trazendo a primeira faixa, né? Essa faixa também me pegou bastante. Dia 24 agora de fevereiro, faz 9 anos que a minha mãe faleceu. E eu chorei pra caramba ouvindo aqueles áudios. Eu choro até hoje ouvindo aquela faixa. Os últimos dias eu tenho pulado ela, né? Eu tava estudando pro podcast, mas tava escutando de novo e chorando, cara. Não sei por quê, mas eu choro. E pegou pesado aquilo ali, muito pesado. Por quê? Eu fiquei perguntando por que que eu não tinha essa questão com minha mãe, de gravar as coisas. Eu tenho fotografias, né? Então, mas ter o áudio dela, a voz dela, eu não tenho mais, cara. Tem aqui dentro. Eu não tenho mais a voz dela, assim, para mostrar para os meus filhos, olha que a voz da vovó era essa aqui. Então, não tenho, cara. E quando eu vi aquilo ali, eu falei, poxa, cara, isso é tão interessante, porque no tempo que a gente vive, ele guardou tudo. Não apagou nada do WhatsApp, porque vai encher espaço no telefone e coisas do tipo. Ele guardou tudo e colocou tudo ali. E a gente ouve ali pela faixa que são conversas de mãe e filho, assim, comum, normal. E aí, você tá bem? O tempo aí vai chover. Olha, né? Cuida das plantinhas assim, assim, assado. Cuidado de mãe, diário. E sempre, assim, né? A mãe da gente sempre com autoestima lá em cima, né, velho? O mundo pode estar desabando, que a mãe da gente sempre vai estar com autoestima lá em cima. Então, esse
esse álbum me pegou, mas essa faixa principalmente me pegou muito. Eu lembro que ele foi dar entrevistas antes do álbum sair, né? Ele foi no programa do Pedro Bial, né? Conversa com o Bial. E ele mandou audição para algumas pessoas antes do disco sair. E o Bial tinha perdido, a mãe do Bial tinha falecido pouco tempo antes. E o Bial falou logo de cara dessa primeira faixa. E o Bial falou: Cara, minha mãe faleceu na semana que você mandou essa parada pra mim e tal. E o Emicida falou: Eu mandei isso porque eu acho que isso ia te confortar um pouco. É, essas memórias te confortar um pouco. Eu achei isso muito foda da parte dele. Mas trazendo para esse ambiente, igual a questão do cuidado mesmo, assim, do cuidado da mãe com o filho, do filho com a mãe, dessa questão ancestral mesmo, de passar esse caminho para o outro. E é o que a Bell Hooks ia falar, que é o amor é cuidado o tempo inteiro, cara. Então a gente tem que ter essa prática. Então é uma faixa que me emocionou bastante. Mas fazendo um recorte aqui, finalizando já, eu acho que foi muito importante o Emicida trazer essa homenagem aos Racionais. Por quê? Porque no rap sempre teve um tabu em questão de, eu vou cantar música de fulano de tal, eu vou fazer isso de fulano, não pode, que não pode. O Emicida quebrou um paradigma, porque não tinha. E os Racionais estão aí, ninguém morreu. Não precisa de você fazer um tributo para quem é importante depois que está morto. Você faz em vida. E o Emicida fez isso magistral, assim, que vem amanhã do GOG, do Bill e de grandes outros, mas o Emicida fez. E de forma que conectou todo mundo. Uma geração antiga, que ainda consegue identificar ali, né? Tem faixas que você consegue identificar todas as músicas do Racionais com essa geração nova que está começando a ouvir Racionais agora e já escuta Emicida. Mas eu achei isso muito é, é muito. Eu lembrei de você, Diego, quando você fez aquelas postagens logo que rolou a questão e tal, que ia ter um bate-papo entre vocês dois no podcast Uhum. e é aquele negócio, né? E o Emicida tem uma frase que é: a vida é só um detalhe, mano. Passa rápido e quando a gente vê, já foi. Pô, show. Obrigado, obrigado. Will, por favor. Opa, bom, cara, eu queria falar, assim, a questão de produção, né, cara, da crueza do disco, e quando eu digo crueza, não que é um disco ruim, longe disso, eu digo, para mim, pessoalmente, traz um tom de muita verdade, né, porque quando a gente compara com os últimos álbuns do Emicida, né, é um negócio muito grandioso, com muito arranjo, muito até sofisticado. Não é que sofisticado seja ruim, mas nesse disco, né, no geral, para mim, é um tipo de. Como é que eu posso dizer? É que eu não conheço muito o início, né, do Emicida, mas para mim dá uma sensação de o menos é mais, ser mais simples, ser mais direto na mensagem, com questão também sonora. Então, essa crueza não é uma crueza de que é algo ruim, é algo que soa verdadeiro, né? O menos é mais. Eu fico com essa impressão, né? E essa faixa também mostra muito da coragem, né, de você se desnudar, né, cara? Porque o cara ele passou por diversos problemas aí nos últimos anos, né? Teve a questão lá com o Evandro, né? Com a questão do laboratório fantasma, a própria dona Jacira, né? Ali no meio desse fogo cruzado aí dos irmãos, né? Então, essa questão do desnudar, né? O cara pô, perdeu a pessoa que sabe, que é um pilar da vida dele, né? Porque ele perdeu o pai muito cedo, né? Como todo mundo sabe, e a dona Jacira sempre foi ali o pilar, né? Então, o mundo do cara desmorona, né? Então, a, a, a verdade que ele bota ali, né, de compartilhar os áudios da mãe,
né? E são, como o Alisson disse, eles são conversas que são muito muito críveis, né? Que tipo, né? Que eu morei muito tempo com a minha avó. Era uma conversa que naturalmente eu teria com a minha avó, que minha avó, o cuidado, né? Que a minha avó teria comigo, mesmo eu com 28, 29 anos morando com ela, era o cuidado que ela tinha, a conversa que ela tinha, o diálogo que ela tinha comigo. E eu senti eu senti um conforto muito grande, né? Como se a minha avó estivesse falando comigo, né? Eu senti isso, né? Então, essa essa verdade dele, de desnudar, de mostrar, estou ferido, mas estou aqui, eu estou fazendo, estou colocando para fora, tô, né? E a gente enxerga muito do Leandro homem isso daí, e não do Emicida, né? Então a gente consegue enxergar além da figura pública que é Emicida, a gente consegue ver muito também do homem Leandro, né? E não só nessa faixa, mas em todo o álbum, onde ele realmente, como eu falei, desnuda, ele mostra que sim, ele está dolorido, ele está né, com várias questões ali sendo expostas, mas é, e ele está se recuperando, ele está firme e ainda assim consegue trazer algumas mensagens assim de eu não digo esperança, mas mensagens que fazem você pensar, né, além, né? E fora também essa questão dos racionais, né, dele referendar, né, tipo de trazer como referência esse resgate, né, é uma coisa que o Alisson falou no mundo do rap, do hip hop tem muito essa questão de vou cantar material do outro, vou cantar música do outro, não, trazendo né, essa referência para a galera mais nova, né? A gente está falando de Racionais aí, quase 40 anos de estrada, talvez, ou mais, e é importante que as pessoas conheçam, né? Que os mais jovens conheçam, né? A molecadinha que está começando a ouvir aí de 15, 16, ter, né? Que bom, né? Que para que o Emicida pudesse andar, os Racionais correram antes, né? Construíram essa estrada junto com outros nomes do rap nacional, né? Então, é bem isso a minha visão nesse momento. Excelente, excelente. Eu queria complementar um pouquinho daí do que o Will falou, do que o Alisson falou. Eu acho que realmente essa questão de referendar é o que a gente às vezes tem na nossa essência, assim, né? A gente começa por um caminho e começa assim vislumbrando às vezes esse caminho por outras pessoas, assim, né? Por ídolos, né? Por pessoas assim e que até são mais próximas, como a mãe dele mesmo, né? E como o Will falou ali, teve né, essas questões nos últimos anos, assim, né? Eu acho que realmente deve ser uma coisa difícil, assim, mas ele se manteve sempre assim de uma maneira respeitosa, assim, né? As coisas que a gente vê dele elas não foram assim, né? Vamos brigar, vamos para um litígio, vamos para né, uma situação assim que desabonasse assim, né, a condição de uma carreira ou de outra carreira, assim, né? Tanto do irmão quanto a dele, assim, né? A gente entende que foi um processo deles, assim, né? Que poderia acontecer de outra forma, ok, né? Aconteceu dessa forma. Aí também entrou, né? A condição, ela tá seguindo só um deles, né? Mas assim, tipo, isso é muito jogo da internet, assim, né? Que a gente assim não tem a compreensão do todo, assim, né? Então, assim, quando ele mostra nessa primeira faixa, assim, né, um áudio dela, algumas coisas assim, ele está demonstrando a relação que eles tinham, né? Então, assim, não houve uma briga entre né, ele e a mãe, né? Então, assim, é uma Massa, questão, bacana. assim, o bom dia, né, saudade, parece uma introdução, assim, ó, vamos começar a falar de alguma coisa? Vamos começar por um bom dia, por uma questão de educação, né? Vamos começar lembrando dessa saudade, assim, né? De uma coisa que aconteceu faz pouco tempo, assim, para ele, assim, né? Então, assim, eu vejo essa verdade realmente, assim, a gente fica naquela expectativa, assim, o outro álbum foi o máximo, né? E esse Uhum, álbum, como é que vai ser, assim, mas, né, assim, não é uma pretensão dele, até, eu acho, fazer uma coisa, né, tão próxima uma da outra, assim, né? E voltar para essa origem mesmo, né? Voltar para essa questão dos racionais, assim, por essa proximidade, como o Alisson falou, eles estão vivos, né? Então, assim, ele está tendo contato com eles, né? Ele está ouvindo eles, né? E uhum. isso é muito esperançoso, assim, né? Porque às vezes a gente fica também, aquele grupo já não está mais junto, né? Aquele grupo se desfez, né?
Não, mas Sim. assim, é um grupo que marcou a época, é um grupo, né, que tem uma, assim, uma lição, assim, pra gente e tal. E eu vejo com esses olhos, assim, com essa condição, assim, de, vamos começar a falar sobre outras coisas, assim, né? Mas dentro da perspectiva daquele que já vinha falando, assim, né? Tipo, família, né? Ele é muito, né? As filhas, né? O outro álbum tinha, né? As vozes da filha, né? Uhum. Para ser, como é que é? Rap tem que tocar assim, né? Chacoalha, chacoalha, né? Tipo, tinha uma coisa assim. Então, ele é essa figura, assim, que tem uma proximidade, ou que quer que o público também tenha uma proximidade, né, do ponto de vista sempre respeitoso, assim, né? Eu vou demonstrar aqui aquilo que eu quero que o grupo, né, que o povo, né, o público saiba, assim, né? Então, assim, ele Uhum. demonstra algumas situações que ele coloca, ó, na mesa é isso que acontecia, assim, né? Então, eu acho, assim, essa é a verdade mesmo, assim, né? E, claro, em termos de gostar ou não, né? Fica aquela, eu gostei mais daquele álbum, assim, mas sempre tem um álbum que toca mais a gente, né? Sempre tem um momento que a gente sente mais alguma coisa ou outra, né? Como o Robson falou, olha, faz, né, X tempo, né? O Alisson falou, faz outro tempo, assim, né? Então, assim, tem coisas que nos tocam dessa forma, assim, né? Então, assim, Uhum. e eu acho que essa é um dos objetivos, esse é um dos objetivos, né, assim, dos artistas, né, não só cantores, cantoras, assim, porque são artistas, né, é que a gente se sinta, tenha uma empatia, de repente, pelaquilo que está sendo, né, assim, a gente está ouvindo, assim, né, então me causa esse sentimento, assim, de empatia, assim, será que ele estava sentindo, assim, realmente nessa perda, assim, e aí ele estava botando isso para fora, né, dessa maneira era a melhor forma que ele achou, assim, né, então, assim, tem essa questão dele ter feito o evento, né, com as pessoas, assim, né? Então, Sim. assim, hoje a gente pensa muito na questão, né, de, como é que vão lançar um álbum, né? Porque já lançaram de inúmeras formas, assim, mas tu vai num teatro, vai num local específico e as pessoas saem dali falando, né, reverberando, né? Isso tem Uhum. um outro ponto, assim, né? Então, eu acho assim, ele uniu pessoas também que ele gostava muito, né? Não eram todas as pessoas para ouvir aquelas faixas, né? E aí depois ele liberou para o pessoal e tal, para o público em geral, né? E é isso, assim, eu vejo isso, assim, eu acho que a quem a gente quer, ou como que a gente quer chegar nas pessoas, né? Então, como que a gente quer se fazer presente, ou como a gente quer ser entendido, né? É mais ou Uhum. menos isso, eu vou introduzir aqui nessa primeira música, mas as outras músicas, elas têm essa condição, assim, de ser a continuidade do que vem na primeira, quase uma introdução, assim, né? Sim. É Poxa. muito, muito, muito inteligente, né? Muito estrategista também. Isso aí mostra uma maturidade. Cara, eu vou continuar na tecla da coragem, gente. E uma sensibilidade, né? Porque não assim, né? Assim, ser sensível a alguma coisa, né? Demonstrar essa sensibilidade, né? Eu estou sentindo, eu estou sensivelmente, né? Saudosista, machucado, né? Como a gente vem comentando, assim. É, exatamente. E hoje, como até no caso que aconteceu com o irmão dele, no final das contas, ele ali, olha, o bem da família, né? Ele mandou uma nota, vamos seguir esse assunto é encerrado e tudo mais, blá. Cara, ele é uma pessoa muito exemplar para nós negros, assim, sabe? De como lidar até em situação de crise Uhum. e como lidar numa situação de alegria e como lidar numa situação de tristeza absurda, Sim. né? Então, cara, ele está se transformando num cara assim que eu acho que por muito tempo a gente vai estar estudando ele. Maravilha. Mais alguém quer Lendário falar alguma igual os coisa? Racionais, né? Que é quem ele homenageia, né? Pô, é isso. Show. Alguém quer trazer mais alguma coisa dessa primeira faixa aqui que durou? A gente falou só da primeira? Peraí. 40 Eu me minutos só na segurei primeira. pra falar só da Não primeira, cara. sei, não sei. Olha, eu talvez eu vá falar a mesma coisa em todas. Cara, eu confesso que ouvindo vocês falando, né? Esse disco não bateu pra mim, não bateu em mim assim, é, tão, tão, tão profundamente, né? A- Apesar de ter identificado na fala de vocês várias paradas aí, um lance que o Alisson falou,
Eu tive a sorte de fazer, eu gravei as conversas que eu tive com a minha avó antes dela falecer, então eu tenho isso guardado até para as crianças ouvirem futuramente, né? A gente trocando uma ideia e tal, mas eu tenho guardado ali as sete chaves, é uma parada que para mim fez muito sentido, e é esse, pô, tipo, a gente tem a tecnologia ao nosso favor, por que não usar, né? Eu acho que me bateu muito assim, porque era uma parada que já fazia parte, sei lá, da minha concepção, né, de registro. Eu esperava expectativa, né? Eu esperava um disco um pouco mais coeso, na real, assim. Eu até cheguei a comentar no grupo, e aí eu não tô falando da qualidade dele, tô falando da minha expectativa. E aí, Uhum. bem claro. Eu esperava um disco um pouco mais fluido, eu tive a impressão de que a todo momento ele estava prestes a começar e tal, É, e para mim pareceu meio que um pastiche, assim, vou pegando coisas, né? Estou tirando o peso dessas coisas que ali estão. É uma obra que é uma obra, né? Então, obra é arte, e a arte ela tá aí para provocar mesmo, né? A gente sabe. Mas eu fiquei sempre com aquela impressão, sabe? E é coisa minha, que ia aparecer uma triunfo ali no meio, ia aparecer alguma coisa assim, sabe? É a expectativa que eu tinha. Essa questão me incomodou um pouco, eu tô sendo crítico, me incomodou um pouco o jeito que o Emicida saiu desse ostracismo, né? E aí, pô, vocês falaram uma parada aí que eu acho que me fez sentido, né? É um disco do Leandro, não é um disco do Emicida. E isso aí, pra mim, pô, jogou pra outro lugar. Mas, tipo assim, como ele saiu do ostracismo. Num dia ele sumiu, no outro dia tava em tudo quanto é lugar, dando entrevista, que eu acho isso, sei lá, acho isso meio foda, assim. Né? Quando lança o disco, ele vai pra passeata, mas eu sei que apesar do que ele já tinha ido pra outros, não sei, não tô aqui falando mal, só sei, só acho que não sei, na verdade, não quero aqui criticar. É uma obra remarcável, acho que essa faixa bate em mim pela história que eu tenho, né? Eu ia gravar com a dona Jacira, tem essa parada dos áudios que eu tenho guardados e tal. Eu tive uma das paradas que eu fiz, que eu senti assim, quando eu ouvia, pô, eu preciso ficar um pouco mais em contato com a minha mãe e tal, não sei o quê. Aí fiz esses movimentos e tal. Enfim, eu acho que é uma faixa válida no disco, é uma faixa bonita, é uma obra de arte, né? E vocês falaram aí, cara, ele se expôs. E só isso já vale, assim, tipo, já vale mesmo. Me incomoda é uma exposição tamanha depois de um ostracismo grande. Eu acho que ele não foi saindo não foi aparecendo. Tipo assim, porra, ninguém tá ouvindo mais nada do Emicida, cadê Emicida? E pum, chega. Sei lá, não achei isso legal. Eu, Diego, não achei isso legal, assim. Mas acho que talvez também por essa nossa expectativa que a gente tem enquanto sociedade de estar sabendo das pessoas o tempo inteiro, isso que a internet causa, né? Não sei. Uhum. É, Aí, acho que nesse intervalo aí, mano, eu assim, né, pô, é que a gente tá falando vai falar hoje de dois caras que eu particularmente sou muito fã mesmo, mano. uhum, E aí é óbvio, né, que nem eu citei o BK também, que são caras que eu sou fã real, assim, do som, da arte. uhum, E eu vi o Emicida circulando em muitos lugares, cara, nesse intervalo, sabe? uhum, É, pô, a gente tem aí o álbum da Stephanie, que tem muito uhum, dedo dele ali, tem muita presença dele ali também. Não só da Stephanie, vários outros trabalhos. Então eu senti ele mais fluido nesse sentido de um dinamismo com parcerias com outras pessoas. uhum, Acho que muita gente falou dele, né? E até tem um som aí que eu não vou lembrar exatamente qual foi, que ele faz uma parceria também, que ele fala sobre o retorno dele, né? Ele fez uhum. uma música que virou trilha sonora do jogo aí também, não vou lembrar qual é o jogo, enfim, que eu também já parei de jogar, e sou um gamer aposentado como a maioria, então, Sim, mas eu vi que ele fez, sabe? Então, assim, eu vi ele entendo, anunciando esse retorno, olha o mas gancho. e o retorno dessa versão do Emicida, entendi. né? Da versão do Emicida do primeiro álbum, só que assim, e aí por isso que eu não queria me estender, porque a gente vai falar disso Uhum, do álbum inteiro, né? Porque para uhum, mim, a minha visão do álbum inteiro é de um Emicida de 40 anos, como ele tem hoje, uhum, falando do cenário em que ele viveu, do sentimento que ele tinha lá e como ele enxerga isso hoje, né? uhum. De certa forma para mim. Então, Massa.
Faz sentido total. Bom, esse foi o primeiro vídeo da série de vídeos do resenha que a gente fez sobre o MC da Racional, volume 2, mesmas cores, mesmos valores. Esse aqui foi um trecho, te convido para ouvir ele na íntegra lá no seu tocador de podcast. É óbvio, a descrição aqui tá no final.